Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Adriano da Panda Titan Informática e hoje nós vamos começar a nossa nona parte com relação aos erros de usuários do Linux e propriamente erros do Linux também. E hoje nós vamos tratar um assunto muito interessante que é sobre a questão de antivírus, né? Por que é necessário realmente ter um antivírus no Linux e principalmente para quem estiver usando redes Linux ou servidores, ok? Então vamos lá, sem delongas. A primeira coisa que a gente tem que analisar é um erro muito comum dos usuários Linux, é achar que o Linux, a segurança dele é 100% e que ele nunca vai ter ataque nenhum de hacker e que não há necessidade de ter antivírus ou firewall. Isso aí é um erro muito grave, tá? Até para outros sistemas operacionais isso também é um erro grave. Então, na realidade, o Linux ele pode ter sim ataques de vírus, ataques de exploits, ataques de rootkits e até ataques de invasões de hackers, que tem muitos aí hoje na internet. Não é à toa que o Brasil ele se move entre o terceiro ou quinto país no mundo a ter os melhores hackers do mundo, né? Então por isso que a gente tem que ter cautela aí com qualquer sistema operacional que a gente esteja utilizando, principalmente para quem usa muito a internet e serviços voltados para a internet. Bom, então a primeira coisa a considerar é que o Linux realmente ele tem vírus, tá? Parece um mito, mas é um mito que se torna verdade, tá, pessoal? Então é importante ter essa cautela aí para que o Linux não seja infectado. E quais são os tipos de ataques de vírus que o Linux ele pode ter? Então eu fiz uma lista aqui para a gente comentar, a gente fazer uma dissertação sobre ela, sobre os tipos de ataques que podem ocorrer, tá? O primeiro deles é no caso de PPA, repositórios adicionais. A gente sabe, quem lida com Linux aí em modo avançado, sabe muito bem que o Linux você pode adicionar outros servidores de repositórios que podem ser sincronizados e muitas vezes ocorre que alguns desses pacotes eles acabam sobrepondo indexes de pacotes originais do repositório oficial que você tinha da sua distribuição. É claro que se você tem um repositório oficial, esse repositório oficial ele tem os arquivos originais da sua distribuição de qualquer aplicativo ou pacote ou serviço que você venha instalar. Mas às vezes as pessoas adicionam PPAs e outros repositórios que acabam alterando o índice desse conjunto de pacotes e acaba trazendo pacotes de locais e outros servidores que não seja o servidor original da sua distribuição. Então o que é que eu recomendo fazer? Eu recomendo fazer o seguinte: se você adiciona um repositório ou um PPA adicional somente para instalar uma aplicação que esteja naquele servidor, beleza, você faz isso. Mas depois de instalada a aplicação, eu recomendo você desativar aquele repositório que você adicionou e depois de desativado você reconstrói o cache novamente de pacotes. Por quê? Porque aí ele vai pegar novamente o cache oficial da tua distribuição e vai restaurar eles aos pacotes originais, sem correr o risco de no futuro, quando tu instalares um outro aplicativo, ele trazer pacotes de origens erradas, tá? Então fica aí a dica. Outra coisa que pode acontecer também é infecção por rootkits, né? Para quem lida aí com a parte de segurança de sistema, principalmente de estrutura de sistema, sabe que, principalmente com o Windows, né? Sabe que os rootkits eles adulteram processos chaves do teu sistema, eles adulteram os serviços chaves do teu sistema, fazendo o teu sistema funcionar normal, mas na realidade ele pode transformar o teu computador num zumbi ou fazer muitos processos do teu sistema mandarem arquivos para a internet ou explorar a vulnerabilidade do teu sistema, tá? Então hoje, uma das coisas que a gente vai ver nessa videoaula, que será dividida em duas, porque vai ficar muito extensa, então a gente vai dividir em duas, uma das coisas que a gente vai ver é como usar o anti-rootkit natural do Linux, né? A gente vai ver nos próximos slides. Então tem que ter cuidado, que às vezes o teu sistema ele pode ter um rootkit e esse rootkit pode explorar a vulnerabilidade do teu sistema, não só de estabilidade, de segurança de estabilidade, mas segurança de conexão de internet. Eu não sei se quem lembra aí da comunidade Linux, que teve um problema ano retrasado com o servidor do Linux Mint, do Linux Mint, que um hacker invadiu o servidor
e implantou um rootkit, um código mal intencionado dentro de uma ISO. Se eu não me engano, era a ISO do Linux Mint 17 Cinnamon, né? E todo mundo que baixou aquela ISO estava rodando a ISO com o rootkit implantado lá, instalado, que faria com que o usuário hacker tivesse acesso aos arquivos do computador de quem estivesse usando o Linux Mint. Então por aí você vê como é perigoso. Você pode até já instalar uma distribuição que já tem um rootkit nela sem você saber. Então a gente vai ver daqui a pouco como é que você baixa um programazinho e esse programa verifica se o teu Linux tem ou não tem um rootkit instalado, certo? Bom, outra coisa que pode acontecer também, e isso já aconteceu até comigo algumas vezes, é que por vezes a gente precisa que o navegador de internet ele faça alguma coisa a mais, tipo baixar um vídeo, baixar uma música daquilo que você está assistindo, ou replicar alguma informação da página para outro lugar, né? Então a gente acaba instalando as extensões e plugins dos navegadores de internet. Mas infelizmente eu posso dizer para vocês, gente, por experiência própria, que mais de 70% dessas extensões e de navegadores elas não são confiáveis, tá? Por quê? Porque elas desviam o conteúdo da tua navegação para outro DNS ou outro servidor de relay de internet, fazendo com que os teus dados sejam verificados por quem está nessa outra conexão. Então, por isso que eu recomendo, se você usar um plugin no navegador para alguma coisa específica ou uma extensão, é sempre bom você removê-la depois, tá? Caso você não vá utilizá-la tão cedo novamente. Por quê? Porque aí você garante que todos os outros sites que você acessar estejam seguros e não sejam espionados por essa extensão que você está utilizando, ok? Muito bem. Outra coisa importante é quando você baixa aqueles pacotes TAR, aqueles pacotes zip, ou TAR-GZ, ou TAR-BZ, que são meramente pacotes de binários ou bibliotecas ou binários que podem ser executados no teu Linux, né? E como é o caso do Popcorn Time. O Popcorn Time tem muito site falso dele daí, nele na comunidade aí de internet, e que quando você baixa o Popcorn Time falso, o que é que acontece? Ele vem com um binário modificado, que esse binário explora os teus tracertes de rede e os teus ARPs de rede, ele tenta invadir a tua rede e violar a tua conexão com a internet, tá? Então é importante que nesse caso aí, a única maneira de você saber realmente se aquele binário está com um código malicioso ou não, existem duas formas. Uma é você tentar depurar aquele binário usando algum programa que mostre quais são as bibliotecas que ele usa e qual é o código dele, tá? Tem algumas ferramentas no Linux que dá para fazer isso. E a outra forma seria, caso você tenha um antivírus instalado, você manda um ou dois ou mais antivírus rodarem em cima do rastreamento daquele arquivo, para ver se ele não tem um código malicioso ou se não está fazendo algo malicioso. Já que a gente está falando que você vai usar o antivírus no Linux, é interessante saber que o Linux é uma das poucas plataformas em que aceita você instalar vários antivírus diferentes. Se você tentar fazer isso numa outra plataforma, tipo Android, Windows ou Mac, a tendência é talvez o teu sistema entrar em parafuso. Por quê? Porque vai ser muita coisa gerenciando ele e o próprio sistema não vai deixar ser gerenciado por mais de 20 ou 30 serviços de antivírus diferentes. Até porque a gente sabe que um antivírus pode dar banana com outro antivírus, né? Então o Linux não, ele não tem muito disso não. Você pode instalar vários antivírus e utilizar ele normal, tá? Bom, outra coisa que pode acontecer é a infecção por executáveis Windows que estejam sendo emulados pelo Wine. Todo mundo sabe aí, quem lida com Linux, que o Wine ele é um ambiente de... Ele não é bem um emulador, ele é mais e nem tampouco uma máquina virtual, ele é mais um quebra-galho que se usa para tentar executar algumas bibliotecas Linux, aliás, algumas bibliotecas Windows dentro do Linux e alguns executáveis Windows dentro do Linux. Só que aí é que está o grande perigo, porque como a gente sabe que pelo menos 89% dos vírus que estão na internet são para Windows, então é bem provável que algum código malicioso ou malware ou um adware do Windows ou um rootkit do Windows ou um exploit ou um worm, principalmente porque o Windows tem muito worms e eles podem ser executados dentro do Linux caso tu rode dentro do Wine.
quem não viu aí aquelas crises de ransomware que teve aí a nível mundial, que foi o caso do Rabbit, foi o caso do Loveit, que se espalhou pelo mundo e pelos servidores, atingiu até o Windows Server. E no caso do Linux, ele só atingiu o Linux porque alguém tentou rodar o código malicioso desse ransomware através do Wine. E quando rodou através do Wine, o ransomware ele teve acesso a todas as pastas home, da partição home do usuário e criptografou todas elas. Então por isso que é perigoso a gente usar alguma coisa assim diferente do Windows dentro do Wine, tá? Então isso aí é mais um motivo para você ter um antivírus no seu computador. Se você é daquele que usa o Wine amplamente e todos os recursos dele, é mais do que importante você ter um antivírus instalado aí no seu Linux, ok? Bom, a invasão de portas e conexões, a gente sabe que quando a gente está trabalhando com Linux, o Linux é um dos sistemas que mais abre conexões e portas, principalmente se ele for um servidor, tá? Então nesse caso aí, se você tem um servidor que está abrindo muitas portas desnecessárias, em cima de muitas rotas de IPs desnecessárias, então você vai estar com uma chance de estar tudo aberto para que um hacker detecte isso daí e possa invadir facilmente a tua rede ou o teu servidor. Nesse caso, é mais do que necessário você ter um excelente antivírus para isso daí, tá? A gente vai ver a lista dos antivírus daqui a pouco e eu vou recomendar quais são os melhores no caso de servidores e com relação a isso daí, tá, pessoal? Se bem que o firewall também ajuda muito nisso daí. Outra coisa que pode acontecer é invasão por sites de redirecionamento, né? Tem muitas pessoas aí que tentam acessar coisas da Deep Web, coisas de sites até cabulosos da web e não tomam medidas necessárias, como usar o modo privativo do navegador, como usar um proxy para mascarar o IP e a porta de conexão. E essas são medidas preventivas que fazem com que você, visitando esses sites, o hacker do outro lado não perceba que a tua rede está aberta para ele. Então um firewall é muito bom para tomar conta disso, e alguns antivírus também que eu vou recomendar para vocês, tá? E por último existem os exploits. O que são os exploits? Infelizmente, gente, quem está acostumado a lidar com Windows sabe que existem muitos programas no Windows que quando você instala, eles além de fazer aquele serviço que você quer, eles ficam em segundo plano acessando sites e DNS específicos, justamente para trazer adwares, trazer propagandas. Quem conhece Android sabe que isso acontece muito, e isso é muito simples de você fazer. Vou dar um exemplo. Você pega um celular que tem vários aplicativos instalados da Web Store e você desliga a internet. Quando você estiver abrindo esses aplicativos, você vai ver que praticamente não aparece propaganda. Mas é só você conectar a internet, as propagandas começam a aparecer na tela. Isso a gente vê no Android, a gente vê no Windows, e por incrível que pareça eu já vi um servidor Linux gráfico abrindo propagandas porque tinha um exploit lá de adware que estava conectando o servidor a vários DNS externos e trafegando arquivos para mandar propagandas para o Linux, né? Já que o Linux processa tudo em arquivo. Então, para você ver como é perigoso realmente você não ter um antivírus dentro do seu Linux. Bom, então vamos ver agora quais são os antivírus mais recomendados para você ter no Linux, ok? Então vamos lá. Vamos lá. O primeiro deles que eu vou recomendar para vocês, que possa ter no servidor Linux ou na máquina pessoal de vocês, é o ClanAV, tá? Que o ClanAV é um dos antivírus mais antigos do Linux. Ele tem um rastreamento muito bom, mas só existe uma coisa que eu sou contra ele, tá? É que muitas vezes ele confunde arquivos executáveis binários com arquivos maliciosos do Windows, e ele acaba deletando alguns arquivos binários importantes para o sistema. Então, se você quiser rastrear mídias externas, principalmente mídias de pendrive, unidades flash, HD externos, ou mídias anexadas que são anexadas temporariamente ao teu servidor ou computador pessoal, ele é muito bom para detectar esse tipo de arquivo malicioso binário, tá? E esse que eu coloquei na tela aí, que é o ClanTK, né, que está logo do lado do ClanAV, o ClanTK ele nada mais é do que um ambiente gráfico para o antivírus ClanAV. Por quê? Porque o ClanAV, ele na realidade ele não tem
ele não tem interface gráfica, ele é um antivírus baseado em linha de comandos, como muitos outros antivírus que eu vou listar aí. E o ClaimTK, ele nada mais é do que um aplicativo que você instala. Esse aplicativo abre um GUI gráfico, quer dizer, uma interface gráfica, um front-end gráfico, e esse front-end vai usar automaticamente os comandos e binários do ClaimAV que já foi previamente instalado na tua máquina. Então, se você quiser usar ele, você tem que lembrar que o ClaimAV vai ser uma instalação que você vai fazer e o ClaimTK vai ser uma outra instalação que você vai fazer, ok? O próximo antivírus que eu recomendaria você ter também no seu servidor Linux ou no seu computador pessoal seria o AVG, tá? Mas o AVG se for a versão paga, tá bom? Se for a gratuita, eu não recomendo porque ele não detecta nada. A versão paga dele é muito boa porque ele tem um plano de proteção automática e segundo plano que é muito preciso e muito bem de ser utilizado, tá? Você instala ele, é facinho a instalação e ele tem um comando que você dá no terminal que ele abre um GUI em modo texto que você pode fazer todo o rastreamento do computador nesse GUI em modo texto, mas ele também tem a versão paga, ele vai te instalar uma proteção de detecção de segundo plano e isso ajuda a ele te alertar no Linux ou deletar automaticamente qualquer exploit ou qualquer vírus ou qualquer worm que venha entrar no teu Linux aí, tá? Bom, outro antivírus que muita gente já usou, principalmente nas versões 10 e 11 do Linux, e até na versão 12, foi o Avast, né? Só que o Avast ele caiu muito na questão de atualização para o Linux, tanto que hoje ainda tem lá no site a versão dele para Linux, mas ele serve apenas para rastreamento, tá? Ele é apenas para rastreamento. O ruim do Avast é que quem não conhece dele para Windows e quem não conhece ele para Linux não está sabendo que ele, sem ser a versão paga, o banco de dados que ele busca e instala no GUI gráfico dele é apenas um banco de dados para detectar 200 tipos de vírus, quando na realidade a internet tem mais de 1.780.000 tipos de vírus diferentes. Então quer dizer, o Avast não é um antivírus que vai ter uma gama de detecção tão grande quanto os outros, tá? Bom, o próximo antivírus que ele é muito bom e muito preciso com relação a servidores e uso pessoal é o Cômodo, tá? Porque o Cômodo ele trabalha de duas formas. Ele trabalha assim como todos os antivírus usando uma tabela de verificação de vírus. Ele verifica cada vírus, o que é que tem, o que é que não tem. E ele tem uma análise comportamental. Por quê? Porque ele tem um protetor de segundo plano. E o Cômodo ele é o segundo melhor protetor de segundo plano em tempo real. Quer dizer, se tiver um vírus que fique explorando o teu sistema, ele vai te avisar com uma mensagem na tela ou com uma mensagem no terminal. Principalmente se você estiver usando um servidor Linux, ele passa uma mensagem constantemente no terminal, indicando para você que existe lá um exploit que está explorando os recursos do teu Linux, ok? Bom, mas ele não é tão simples de ser instalado e configurado. Então na próxima aula a gente vai ver como é que se configura ele dentro do teu sistema Linux, ok? Bom, e nós temos também os Symantec Corporation Enterprise, que existem versões deles para Linux. Quem usa os grandes servidores Linux e grandes redes Linux, tá? Principalmente com servidores IBM usando o OpenSUSE, esse é o antivírus mais indicado para esses ambientes aí, tá? Até porque o OpenSUSE, servidores IBM e da Oracle, eles não se entendem muito bem com os outros antivírus que eu recomendei aí na lista para vocês, tá? Então, se for para usar um antivírus corporativo de redes grandes e de vários servidores usando Linux, eu recomendo usar o Symantec Corporation ou o Symantec Enterprise, mas somente as versões pagas dele, tá? Bom, aí nós temos também o Sophos. O Sophos, de todos os antivírus livres que já existiram para Linux, ele foi o melhor antivírus da história do Linux, tá? Porque ele, apesar de ele não ter tido, na época que ele era gratuito, ele não ter tido proteção em tempo real, mas ele tinha o melhor índice de detecção comportamental das bibliotecas e serviços que são carregados no teu Linux, tá? Hoje, infelizmente, só existe a versão paga dele, que você tem que entrar em contato direto com o fornecedor dele, tá?
mas mesmo a versão paga é uma das mais excelentes e funcionais a nível de detecção e controle de vírus para ambientes de redes Linux, tá pessoal? Bom, e nós temos por último o Avira. Por que eu deixei o Avira por último? Porque tem gente que diz assim, eu não gosto de rastrear com antivírus todo o meu HD com Linux, toda a minha raiz do Linux, porque os antivírus demoram muito rastreando e acabam deixando o sistema lento. Nisso daí o Avira para Linux ele ganha dos outros antivírus que existem para Linux. Por quê? Porque o Avira ele tem uma taxa de velocidade de rastreamento muito mais alta no Linux do que no próprio Windows, tá? Então, no que ele perde na detecção, ele ganha na velocidade em que ele processa todo aquele teu gigantão HD que está com o servidor Linux lá rodando, tá? Bom, agora vamos ver aqui pelo menos agora como é que a gente faz a questão do rootkit, tá? Como eu falei para vocês lá no início, tá bom? Então, o rootkit ele tem todo o Linux, pelo menos eu acho que 90% dos Linux, eles têm um anti-rootkit automático, que é chamado de CHK Rootkit. Só que normalmente às vezes ele não vem instalado no teu sistema. Então tu és obrigado a instalar ele e depois utilizar ele para dar uma rastreada, para ver se não tem nenhum tipo de vírus aí no teu sistema, tá? Então vamos ver como é que se instala ele. Bom, para instalar ele é muito simples. Se você tiver uma distribuição baseada em Debian, você apenas dá o comando sudo apt-get install chk rootkit, tá? Ou se você tiver alguma distribuição baseada em Red Hat, Fedora, Mageia, OpenSUSE ou similares, você pode usar o gerenciador de pacotes DNF e instalar o programa chk rootkit. Logo depois de feito isso, você vai ter várias maneiras de usar o chk rootkit, tá? Uma maneira é você apenas escrever chk rootkit. O que ele vai fazer? Ele vai fazer toda uma análise rápida de uma forma de verbose, que a gente sabe que é a forma que se comunica com o usuário de forma bem simples, mostrando cada etapa da detecção, e depois disso ele vai mostrar quais arquivos é que estão infectados com o rootkit no teu sistema, né? Então vamos fazer aqui na prática, só para a gente ver como é que funciona, né? Então eu vou dar um clear aqui. E como ele já está instalado, eu vou apenas executar o comando, né? chk rootkit, ok? E ele vai me pedir a minha senha de administrador, e assim que eu der, ó, ele vai fazer uma análise rápida, uma checagem, e nada saiu amarelo ou vermelho aqui na tela. Ele normalmente quando ele encontra, ele mostra uma indicação amarela ou vermelha, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, que todos os testes foram feitos e ele diz não infectado. Ele mostra aqui quais os tipos de teste, ó. Ele analisa até aqui os arquivos. Se você ver aqui, ó, o arquivo find, o arquivo echo, os mini programas GNUs, né, que a gente conhece. Então ele vai identificar se houve algum desses mini programas alterados, né, o password que iria alterar as senhas dos usuários, né. Então tem o timer que participa de protocolos de data e hora. Então ele verifica se todos os arquivos e comandos e mini programas básicos do GNU foram adulterados por algum rootkit. E ele informa aqui, ó, não infectado, não infectado, não infectado, certo? Depois ele analisa serviços básicos como o Storm, o SHA de autenticação, certo? Deixa eu ver o que mais ele analisa aqui embaixo. Ele analisa vários outros serviços, ó. Isso aqui são testes. Essa parte aqui que você está vendo, ó, isso aqui são testes específicos de vírus específicos, que ele está verificando se tem esses tipos de vírus específicos no teu sistema, né? E no final aqui ele analisa se a estrutura do próprio antivírus está ok, se não houve uma alteração nas próprias livrarias do chk rootkit, que às vezes o rootkit ele pode ser esperto, ele pode adulterar o próprio anti-rootkit para que ele não detecte ele, né? Então, como você viu aqui no teste, deu tudo certo, não achou nada. Outra maneira que a gente teria de usar aqui o nosso anti-rootkit seria através da opção L, que ele vai apenas mostrar os testes que são realizados, né? Se você quiser saber se a sua versão do chk rootkit, se ela tem mais testes do que a versão anterior, é só dar o traço L
que ele vai listar quais são os testes que vão ser feitos, tá? Então a gente pode fazer na prática aqui, né? Vamos limpar a tela. Vamos limpar. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que colocando no final -L. Então você vai ver que ele vai apenas, ó, listar os testes que são feitos. De repente você baixa uma versão atual ou o seu sistema é atualizado, e você dando esse comando você consegue verificar na lista se tem outros testes a mais novos aí que ele vai fazer para checar se tem algum rootkit no teu sistema, tá? Então vamos ver quais são outros parâmetros que você pode utilizar. É o -Q. Ele vai fazer todos os testes apenas informando infectados. Então é como se fosse um teste silencioso. Ele perde uns 10 segundos aí fazendo o teste, ou até menos. E ele só vai te dar o verbose da saída da tela se ele achar alguma coisa infectada, né? Então vamos fazer para a gente ver qual é a diferença aqui. Vamos limpar a tela de novo. E vamos dar o mesmo comando, só que usando o Q, tá? Que é quiet. No caso ele vai ficar quietinho, só rastreando, e só vai te dar mensagem se tiver alguma coisa infectada, né? Então vamos dar Enter. Vamos dar a senha do administrador. E você vê aí, ó, que ele simplesmente fez um teste de uma maneira mais rápida e não achou nada, né? Você viu que ele não listou todo aquele listão daqueles outros testes que ele faz. Na realidade ele realizou os testes, mas ele não precisou mostrar a lista para o usuário, né? Bom, outro parâmetro interessante que existe é o -X, tá? Que ele mostra o log dos testes em modos detalhados, ou melhor, ele vai te mostrar os mesmos testes, mas ele vai te mostrar num log de saída muito mais detalhado de cada teste, de cada serviço e de cada tipo de vírus que ele está procurando, tá? Então vamos verificar lá como é que vai sair a lista. Então vamos dar uma limpada de tela e vamos usar o mesmo comando, só que usando -X, ok, pessoal? Então vamos lá. Então você vai ver, ó, que ele dá um output muito mais detalhado, ó. Se a gente for rolar, ó, você vê que ele mostra aqui quais são os programas na memória. Ele checa até na memória aqui, ó, quais são os programas que estão rodando no terminal e na memória, tá? Como o LibreOffice. Ele testa várias outras pastas. Ele não mostrou isso no modo simples, ele mostra só no modo X, que é o modo avançado. Ele vê que o conk está rodando. Então ele tem uma análise de log mais precisa. Você consegue ver o que ele vê na memória RAM que esteja rodando, né? Se tem alguma coisa infectada. Ele faz também, ó, um netstat para você ver se tem alguma conexão estabelecida, né? Como a gente vê aqui, ó, eu tenho uma conexão estabelecida, mas é somente do meu roteador para o IP do meu provedor de internet. Isso aqui é o IP do meu provedor de internet. Então é a única conexão estabelecida que tem aqui. Então você vê que ele faz testes bem detalhados aqui para você saber o que é que realmente está diferente aí na tua rede e na memória RAM sendo rodado, tá? Bom, outro importante que tem outra maneira de utilizar ele seria o -D, que ele mostra as rotinas de código do teste. Olha que legal! Se você quiser aprender como é que ele faz esses testes, ele vai te mostrar os códigos de cada teste. Isso aqui é legal, é uma maneira de o usuário também aprender a ele fazer um teste específico com um comando específico que vai ser mostrado nesse parâmetro -D aí que você der, né? Então vamos verificar lá na prática como é que funciona isso daí. Então vamos limpar a tela. E se eu der aqui o mesmo comando, ó, só que usando o D de debug, que seria debugar o código da análise, né? Ele vai mostrar aqui o código que ele está utilizando para cada análise. É um textão enorme. E se você perceber, ó, ele tem o código aqui de tudo que ele está fazendo, ó. É um código script, ó. Ele usa lock, cria uma variável fing e assim por diante, ó. Tá vendo, ó? Então tem todo o código aqui para você analisar. Isso é muito bom, porque quem mexe com script vai ter mais uma maneira de aprender a como usar um pequeno código script para checar se tem vírus ou não no sistema, né? Então isso é que é legal do comando chkRootkit, né, pessoal? Bom, então a gente termina por aqui e na próxima aula a gente vai aprender como usar outros antivírus que não sejam naturais do Linux, como no caso do AVG, do CleanAV, do Avir e assim por diante, tá? Então essa aula vai ser dividida em duas para não ficar tão extensa, e na próxima aula a gente vai ter um pouquinho mais de prática para aprender a instalar e configurar alguns desses antivírus que não são naturais do Linux. Então fica aí um abraço do Panda para vocês e força no Linux aí, pessoal. Até mais. Antes de eu me despedir,
eu já ia esquecendo aqui do cuidado que vocês têm que ter com o CHK Rootkit, tá? O cuidado é o seguinte, em algumas distribuições Linux, pode acontecer do CHK Rootkit ele confundir o initd, alguns scripts que existem no initd e alguns scripts que existem no RC local com o rootkit. Se acontecer isso e ele indicar que esses arquivos que são vírus forem encontrados no initd ou no RC local, nada melhor do que você chamar um especialista em scripts e mandar ele analisar o script que foi encontrado. Aí sim ele vai ter certeza se esse script que foi encontrado aí realmente é um rootkit, é um vírus ou não, tá pessoal? Então tomem cuidado com isso daí. Um abraço do Panda e até mais, pessoal.